O que fazer? Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo, você provavelmente tem algum trauma com o idioma, está interessado em saber o que eu vou falar sobre isso para lhe ajudar no seu trauma. Antes de eu chegar no assunto, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, copie o link lá no Telegram, no WhatsApp e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Primeira coisa que eu vou falar é meio óbvio, meio clichê, mas é o conselho mais importante desse vídeo aqui. Não quer dizer que é pra você ir embora, tá? Procure terapia. Afinal de contas, se você tem um trauma, ninguém melhor do que um psicólogo para entender o que aconteceu na sua vida, infância, adolescência, ou mesmo na fase adulta, como você criou esse trauma, o que fez você ficar traumatizado, entender isso para fazer um tratamento terapêutico profissional com a pessoa certa. Então, essa é a primeira dica. Mas além da terapia, eu tenho outras dicas, porque vai que você não tenha dinheiro para terapia, vai que você não tenha tempo para terapia, né? Deveríamos ter. Terapia é bom, mas tem outras dicas aqui. Vamos lá. Uma coisa interessante é você conversar com uma pessoa de sua confiança. Todo ser humano nesse mundo, ou pelo menos a maioria deles, né? Eu acredito que a maioria tem pelo menos um amigo com quem ele conversa de tudo. Ele fala de todos os problemas profissionais, pessoais. Às vezes esse amigo é sua mãe, às vezes é seu pai, às vezes é seu irmão, um parente, um amigo da escola. Enfim, você tem alguém com quem conversar. Explica pra pessoa esse trauma, desabafa, solta pra alguém. Ah, é que quando eu era adolescente, todo mundo sabia menos eu. E eu tenho vergonha. Ah, porque um dia eu viajei e o cara da alfândega foi bravo comigo e quase que minha família não entra no país. Eu já ouvi diferentes histórias. Ah, porque meu pai foi demitido e perdeu o cargo para alguém que fala inglês. E eu era novinho, a gente passou uma dificuldade financeira por causa disso. Qual o motivo do seu trauma? Conta pra alguém. A pessoa pode até não ser um terapeuta, mas só de contar já ajuda. E talvez ela tenha um bom conselho pra você. Além da pessoa de confiança, é importantíssimo contar o seu trauma pro professor. Nós, professores, muitos de nós estudamos, seja de maneira oficial com diploma ou de maneira extraoficial com leituras de artigos e cursos em PDF, a tal da psicopedagogia. Então hoje é muito comum o professor ter uma abordagem psicopedagógica legal com os alunos. Por mais que ele não seja a solução como é o terapeuta, ele precisa saber que você tem o trauma, porque senão ele vai trabalhar com você como se você não tivesse o trauma. Porque ele não pode sozinho presumir o seu trauma. Ele pode, depois de 1 mês, 2 meses de aula, perceber, opa, tem alguma coisa de errado, tem algum problema com o idioma, mas ele não pode, de cara, primeira semana de aula, preparar uma aula para alguém traumatizado. E não tenha vergonha de ter o trauma, afinal de contas, todo mundo tem um trauma em alguma coisa. Alguns têm trauma com inglês, outros com outra coisa, e estamos na vida para nos superarmos e evoluirmos e batalharmos contra nossos medos e nossos traumas. Uma outra coisa interessante, se for possível para você, se você tiver acesso ao recurso financeiro, é a preferência por aulas VIP ou aulas em duplas. Afinal de contas, o grupo tende a ser seletivo, eliminar, deixar de lado pessoas que não se encaixam, seja por questão de empatia, gosto, conversa parecida ou até mesmo a questão da facilidade ou dificuldade com o idioma. Eu perdi a conta de quantos grupos eu atendi quando eu trabalhava em escola, que eu tinha ali 12, 13 alunos, dos quais 1 ou 2 estavam durante a aula vivendo um verdadeiro inferno dentro deles. Não queriam fazer dupla. E não é que não queriam, que recusavam-se. Eu colocava na dupla, ele ia e ficava dentro dele, estava acontecendo algo terrível. Que o colega conseguia, ele não, isso é difícil. É difícil você não conseguir e todo mundo tá indo para frente e você ficar. Então a turma, por mais que os 10, 9 alunos não sejam pessoas do mal, que queiram acabar com a sua reputação, mas as pessoas, só de elas serem boas, elas já te assustam. Então prefira fazer VIP ou dupla, quando fala com o marido, a esposa, um amigo muito próximo, porque você tem certeza que aquela pessoa vai entender a sua dificuldade e você se sente confortável perto dessa pessoa, tá bom? E uma última dica bem legal, antes da sua aula e depois da sua aula, procure ter pensamentos positivos. Assistir vídeos, ler alguma coisa sobre pessoas que vencem, sobre coisas boas, dê risada, vê um vídeo de um cachorro com um humano brincando, vê o vídeo de um time que ganhou um campeonato de algum esporte, veja alguma coisa que traga pensamentos bons para você, tanto antes quanto depois da aula. Porque assim você vai entrar na aula com uma vibe, uma energia de, poxa, eu vou conseguir aprender isso aqui agora, eu consigo. Se você antes da aula assistir que as pessoas morreram e depois da aula você for ler algo sobre um crime, você não ajudou o seu cérebro nem antes nem depois. Pense nisso, não só para o inglês, para outras áreas da vida também, tá bom? E finalmente, eu vou encerrar com
O primeiro conselho, de novo, se for possível, procure um terapeuta. Ele vai te ajudar de verdade. Não que eu não tenha ajudado, mas um terapeuta é a melhor solução para qualquer tipo de trauma. Um abraço e até a próxima.